Relações abusivas. Quantas relações nós já tivemos no passado e nós só fazemos ideia de que foram abusivas hoje, com o número de informações, na verdade, que a gente tem a respeito do que é um comportamento abusivo. A gente sabe que a internet tem muita coisa que não serve, que não ajuda a educar, que não traz cultura, mas a gente também sabe que através da internet, encontrando canais certos, confiáveis, seguros de comunicação, a gente tem acesso a muita informação que antes era velada. E antes, nós todos, eu não estou falando só de mulheres, vivíamos situações em relações extremamente abusivas e achávamos natural. A gente não sabia o que era aquilo, né? Então, quando hoje a gente vê sobre gaslighting e outros nomes que tem aí sobre abusos psicológicos que são feitos com as pessoas, a gente se dá conta, era isso que aquela pessoa estava fazendo comigo. Nossa, então era isso que eu passava naquele relacionamento. O acesso à informação e a abertura da discussão sobre o que são relações abusivas, quais são os perfis de pessoas abusadoras que existem, tem ajudado muitas pessoas a identificarem que tipo de abusador ou abusadora tem convivido com elas ou conviveu. E a buscar ajuda psicológica, né? Por quê? Porque o abusador precisa de ajuda psicológica e o abusado especialmente, né? Agora, vamos deixar claro aqui que também com toda essa nova abertura, né, sobre relações abusivas e informação, a gente também pode se confundir e começar a julgar qualquer comportamento que confronte o nosso como talvez um abuso. Eu não sei se vocês já viveram essa situação ou essa dúvida. Será que isso é um abuso? Vocês já viveram isso? Porque como a gente vê, né, muitos casos de relações abusivas, a gente também observa, vejo por comentários, né, o quanto que... Vou dar um exemplo aqui. Claro, né, tem uma ala masculina que tem reclamado muito de que hoje qualquer coisa as mulheres dizem que foi um abuso e que não é bem assim. Eu, particularmente, Karime, entendo, tá? Tô falando de mim, que a maior parte, né, da ala masculina comete uma série de abusos, né, que não são só sexuais, são psicológicos, comportamentais, né? A gente sabe que o pior abuso é o psicológico, né? Ou melhor, não vou dizer que é o pior, que ele cria um efeito em nós tanto quanto o abuso físico mesmo, seja ele qual for, seja o sexual, seja a violência, né? Tudo isso cria dores na alma e no corpo. E eu vejo o tamanho dessas dores aqui, porque aqui a gente está falando sobre as dores da alma feminina que viram doenças ginecológicas, que viram problemas no ciclo menstrual. Então eu lido com esse tipo de situação diariamente. Quantas pacientes eu atendo e que têm doenças que vêm decorrentes, né, que tiveram como origem emocional relacionamentos abusivos, situações abusivas. Então eu vejo isso aqui diariamente. Mas eu observo, né, que ao mesmo tempo que isso é legítimo, que nós sabemos sim que existe uma série de abusos cometida pela ala masculina contra o feminino, existe uma parcela masculina que muitas vezes não está cometendo um abuso, né? E nós, metralhadas de informação e começando a acreditar que tudo pode ser um abuso, também podemos cometer o erro de acusar alguém de algo que não é bem um abuso. Então, acaba ficando tudo muito confuso pra gente, né? Ao mesmo tempo que nós começamos a entender o que é de fato o abuso, os tipos de abuso, os perfis de abusadores que existem, a gente também se perde com isso, começando a nos sentirmos confusas entre a linha que separa
o que é o abuso e o que é, na verdade, uma posição oposta ao seu comportamento, sem necessariamente ser um abuso, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Cuidado, informação, centramento, né? Para não também cometermos o erro de acusarmos pessoas ou atitudes como abusivas sem necessariamente serem. É complicado, né? Nós somos mulheres num momento do mundo onde tudo está em constante mutação e muito depressa, né? Então, vamos lá, eu tenho 41 anos. Quando eu era criança, né, as mulheres ainda engravidavam na faixa dos 20 anos. Era muito comum. Hoje, com 41 anos, as mulheres não querem saber de engravidar até chegar aos 40. As mulheres estão querendo começar a engravidar a partir dos 40, né? Por quê? Porque tudo mudou. Porque quando eu era criança, as mulheres ainda não estavam no mercado de trabalho como atuam hoje. Então, obviamente, ainda, né, nos anos 80 era aquela história, casar e ter filho, né? Foi o que a minha mãe fez. Foi o que muitas mães de mulheres da minha idade fizeram, né? E aí hoje né, eu fui mãe com 35 anos já, e eu vejo o número de mulheres que querem engravidar a partir dos 40, por quê? Porque quiseram justamente se firmar profissionalmente, se realizar antes dessa mãe tá pronta, né? Então, e aí começa-se um outro movimento nesse sistema, né? Que é o movimento do engravidar aos 40, que é o movimento da FIV, que é o movimento da corrida para ainda ovular, para ainda, quem sabe, um dia ser mãe. E quantas mulheres eu vejo aos 40 anos, indecisas, se fazem congelamento de óvulos ou não? Porque não tem certeza se querem ser mães. Só que se quiserem lá para frente, elas têm que pensar agora e pagar agora. E não é barato. Porque se não pensar agora e não olhar agora, como é que vão ter óvulos que podem ser utilizados para essa fertilização adiante? A qualidade desses óvulos cai, o número desses óvulos sendo produzidos pelo corpo cai. Então, é tudo muito novo, é tudo muito amplo, muito aberto, muito mais inclusivo. Ainda existe luta para todas as inclusões que nós precisamos. No entanto, é tudo muito confuso, né? Então, eu também quero lembrar aqui que as relações abusivas que eu tô dizendo não são somente dos homens para as mulheres. Isso não tem gênero. Quantas mulheres com endometriose eu recebo que tinham mães narcisistas? O narcisista, seja homem ou mulher, independente do gênero, ele é um perfil abusador que vai cometer os mesmos abusos em qualquer posição na relação que esse perfil esteja. Então, você pode ter uma relação com um narcisista, que é o seu companheiro, se você é hétero. Você pode ter uma relação onde você tem uma mãe narcisista. Você pode ter uma relação onde você vai ter um chefe narcisista. Você pode ter uma relação onde você é bissexual, se relaciona com mulheres e a outra mulher é narcisista. Os abusos, eles não estão necessariamente ligados ao gênero, mas sim a perfis. Né? Então, eu já vi amigos meus, o Vitor de Castro, quem conhece, né? O Vitor de Castro tá super famoso. Agora, esses dias eu vi ele na TV, eu não assisto TV, vi ele na TV, mas eu seguia, né, o Deboche Astral, sigo o Deboche Astral no Instagram, ele é maravilhoso, e um dia ele abriu sobre as relações abusivas que ele viveu com os parceiros dele. Então, entre dois homens, né, que se relacionam ali, que são homossexuais, acontecem esses tipos de abuso. Então, a gente precisa lembrar que não tá ligado ao gênero, tá ligado ao perfil, à personalidade da pessoa. E quando a gente fala pessoa, né, a gente tá falando, tô vendo que a Gisela gosta dele também, quando a gente fala pessoa, a gente não tá entrando em gênero. Né? Então, quantas relações abusivas existem de filhos com os pais? Quantas histórias vocês viram de filhos que prendem os pais em casa? Né? Filhos que exigem, né? Filhos que batem nos pais. Olha, gente, o mundo que a gente vive, isso é relação abusiva.
Aline, acabei de falar sobre as mulheres que querem engravidar aos 40 aqui. Então, olha quanta coisa tem. A gente tem que ter informação, mas a gente tem que saber que os perfis que abusam são femininos, masculinos, independente de gênero e podem estar em qualquer posição das nossas vidas. Tirar um pouco da cabeça, né, de que os abusos são entre relações hétero e o homem sempre comete com a mulher. A gente sabe que isso é estatístico. Sim, acontece muito e talvez seja o âmbito de relação onde mais aconteçam os abusos. Mas não é só isso. Não é só isso. E aqui na ginecologia emocional, né, entendendo os casos, as doenças, as histórias de vida, eu vejo quantos tipos de abuso nós vivemos inconscientemente, como elas viram doenças no corpo, especialmente no sistema ginecológico, tá? E principalmente, quantos abusos a nossa ancestralidade viveu? Pois se eu tô dizendo aqui desde o começo dessa ocitocina de hoje, né, que ao longo de uma história toda nós temos uma série de abusos e estamos num momento muito aberto, que embora ainda exista muita exclusão, a inclusão já está muito avançada, né? Imaginem vocês como não era no tempo dos nossos ancestrais, né? Os tipos de abuso que existiam e que ninguém tinha conhecimento, que todo mundo vivia calado, sem saber, se achando louco, né? Porque assim, eu acho que o abuso mais delicado que a gente lida hoje psicologicamente, que precisa de um trabalho terapêutico a fundo, um acompanhamento a fundo, é o abuso psicológico. Uma pessoa viver numa relação achando o tempo todo que ela é feia, que ela é incapaz, que ela não vive sem a outra pessoa, que ela é um nada se a outra pessoa não estiver ao lado dela, ela tomou para si como verdade aquilo, e aquilo fica gravado nas células dela, na mente dela, e se torna a direção de vida dela. Ou seja, ela entra numa caixa de dor, de sofrimento, somatizando essas verdades que ela ouve de abusadores e abusadoras, sem saber como sair disso. E mais, né? Quantas pessoas começam a acreditar que realmente elas estão loucas, né? Eu convivo com uma pessoa que tem um perfil desse. Eu não convivo diretamente à distância, porque eu preciso manter a relação com essa pessoa, um viés com essa relação, e essa pessoa o tempo todo volta a me mandar e-mails, a escrever para mim, como se eu fosse louca, como se eu estivesse errada, como se eu estivesse criando situações para prejudicar essa pessoa o tempo todo. E eu vejo o quanto a pessoa é ardilosa, né? O quanto ela tenta pegar o que eu falo, alguma coisa do meu passado, e transformar aquilo absolutamente contra mim para me falar, olha, tá vendo como você faz isso comigo? E para eu entender por quanto tempo eu vivi assim com essa pessoa. E para eu entender que isso é um abuso, né? E olha, quem tá falando isso pra vocês é a Karine. É uma pessoa que tem autoconhecimento, é uma pessoa que trata mulheres, é uma pessoa razoavelmente bem informada e uma pessoa que achava que isso nunca ia acontecer consigo. E aconteceu. Então, os abusos são sorrateiros. Muito sorrateiros. A gente tem que estar muito ligada. E a gente tem que ter amparo em volta. Porque se não é, a minha terapeuta olhar tudo isso e falar, olha aqui, ó. Quem tá agindo dessa forma é quem faz o abuso, não é você. Essa pessoa que comete o abuso está virando contra você. Olha aqui como que ela trabalha nos e-mails, né? Se não é uma pessoa que intermedia essa comunicação também entre nós para falar, olha, realmente a outra parte tem um perfil narcisista. Eu ia, embora já consciente de que a pessoa é uma abusadora, eu ainda sentiria culpa em muitos momentos. Porque a maneira como a pessoa que abusa manipula a informação e faz parecer que você é errada, que você é louca, que você é a culpada, é extraordinário. É extraordinário, né, gente?
Agora, qual é a dor da pessoa que faz isso com a gente? Vocês já pararam para pensar? O que faz uma pessoa agir dessa forma? Assim, mau caráter, pode não ter amor no coração, uma pessoa que, sei lá, a gente pode pensar tudo de pior, mas na história dessa pessoa existe uma dor profunda. Uma dor profunda que fechou o coração dela para amar. Uma dor profunda onde ela precisa, para se sentir melhor, para se sentir superior, porque deve ter sido muito inferiorizada na sua história, essa dor profunda faz com que a pessoa crie uma casca para o universo e muitas vezes uma casca mórbida para lidar com essa dor. Isso justifica os abusos? Não. Mas ter essa informação e lembrar disso proporciona para a gente dar um passo para trás da situação e enxergar tudo isso como observadores da história. Isso não vai tirar a responsabilidade de quem está abusando, de forma alguma. Sabe por quê? E eu sou a primeira pessoa a falar isso. Eu tenho uma história de dor desde a minha infância. Desde a minha infância. A minha história de vida não começou só quando eu perdi o braço direito. Desde a minha infância eu passo situações assim, épicas. Né? Então assim, quando veio a história de perder o braço, parece que veio assim, pronto. Selou todas as catástrofes que aconteceu na vida dessa mulher. Só que não, eu sofri muitas catástrofes depois, né? Então assim, eu sei que eu tive todas as oportunidades do mundo de ser a pior pessoa do universo, com raiva do mundo, com raiva de Deus, com raiva dos meus pais, e entrar nessa onda. Então, a responsabilidade de se tornar um abusador ou abusadora é da própria pessoa. Eu não estou tirando essa responsabilidade dela. O que eu acho que é importante a gente lembrar é qual foi o gatilho para essa pessoa virar esse ser que abusa, que não tem amor, que acaba com a autoestima das pessoas, que agride, que violenta. Quando a gente tem consciência de que essa pessoa é responsável por ter se tornado quem se tornou e agir como age, mas que houve um gatilho de dor muito profunda, nós conseguimos nos curar mais depressa. Nós conseguimos nos curar mais depressa. Porque a compaixão é algo que nos liberta da tormenta do abusador ou da abusadora. Isso não tira o fato de eu ter raiva, de eu odiar, de eu não querer estar perto e de eu querer que essa pessoa se na vida mesmo. Não tira. Mas me liberta de eu perceber que não fui eu o start da pessoa. Que eu de fato não tô errada. Que eu de fato não tô louca. Essa pessoa é que tá assim, com a alma doente, com as atitudes doentes. Sabe? Então, assim, uma coisa não vai excluir a outra. Mas eu vejo hoje, né, quando eu lido com o abusador ainda tentando repetir as mesmas histórias comigo, sabe? Eu vejo e falo, meu Deus, que dó. E eu vejo a dor do abusador. É a dor com a mãe. Nesse caso meu, né? É a dor com a mãe. Uma pessoa que passa a vida toda camuflando que é rejeitada pela mãe. Tenta incluir a mãe em tudo, a mãe se esquiva, né? Tenta trazer a mãe para certas responsabilidades consigo como se fosse uma criança e a mãe fala que não quer. E aí nessa raiva a pessoa acaba transportando toda essa dor desde a infância para todas as mulheres da vida. Então, é isso que eu quero deixar para vocês aqui hoje, né? Para quem chegou aqui agora, vai ficar o replay. Todas as quartas-feiras a gente tem as ocitocinas, às 8h15 da manhã, aqui no Instagram da Ginecologia Emocional. Então, eu acho importante a gente lembrar, né, que hoje a gente tem muita informação sobre os tipos de abuso, a gente tem que estar informada, que também com muita informação a gente não pode confundir o que é abuso e o que não é, porque fica uma linha bem delicada mesmo, nos confunde.
né? Lembrar que existem perfis de abusos e a gente precisa de ajuda profissional, de alguém que valide que nós não estamos louca, que é abuso mesmo, e que nós possamos buscar os nossos direitos e buscar a nossa cura. E por último, lembrar que a pessoa que abusa, ela tem total responsabilidade nessa escolha para a vida dela. Mas a gente precisa lembrar que existe uma dor ali, não para absolver a pessoa, mas para facilitar a nossa cura, para facilitar a nossa consciência, para facilitar a nossa libertação dessa situação toda, tá? Mulheres, eu quero falar uma coisa super importante aqui. Para quem recebe os meus e-mails, eu tô entrando agora a partir de 1º de maio num momento de recolhimento. Eu vou estar aqui fazendo as ocitocinas, mas eu não mando mais e-mails por um tempo indeterminado. Não abro mais turmas dos meus cursos por um tempo indeterminado. Os cursos vão ficar abertos no meu site para quem quiser fazer. Eu vou continuar dando acompanhamento. Eu vou continuar com os meus atendimentos individuais. Tá tudo lá no blog, tá no link da bio. O workshop de ginecologia emocional, nesse mês de abril, último mês que eu tô atuando mesmo aqui, geral, com tudo que eu sempre fiz, tá com 60% off. Para quem quiser fazer, aproveitem essa oportunidade. Eu vou entrar agora num outro processo aqui comigo. Eu tô desde 2016 nesse marketing digital. Eu, assim como muitas pessoas, tive os meus burnouts. Eu fiquei doente ginecologicamente por conta de como esse trabalho estava sendo conduzido. Não sei se a Bel Said tá aí ainda. Bel, eu vi que você entrou, mas eu não sei se você tá me ouvindo. Eu ia até te contar isso, viu, Bel? A Bel é da ginecologia natural, para quem não conhece. Ginecologista maravilhosa da ginecologia natural. Recomendo super a Bel para quem não conhece. E eu vi que essa fase de viver trabalhando, né, para o virtual, que começou lá em 2016, faz 6 anos, fecha o seu ciclo. O que significa isso? Isso significa que eu vou estar aqui nas redes, sim. Né? Significa que eu vou ter os cursos online, sim. Mas significa que eu agora preciso me desconectar mais disso para voltar a ser a raiz do meu trabalho, a origem, antes de tudo isso existir. Então, lá antigamente, né, parece que faz tanto tempo, mas foi antes de eu engravidar tudo isso, e hoje minha filha já vai fazer 7 anos, eu vivia peregrinando entre as cidades, levando meus workshops com um número pequeno de mulheres, que é isso que eu vou precisar fazer. A gente vai ter agora sábado, né, em São Paulo, a Jornada das Luas. Aliás, a gente tem alguns convites ainda disponíveis. Quem está em São Paulo, capital, interior, não vai viajar, vai passar um dia comigo, que é um retiro urbano de um dia, desconectar daqui, se conectar com aqui e com aqui, ó. Vocês não estão vendo, mas é útero, tá? Também tá no link da bio. E deixar aqui um novo formato de levar todo esse conhecimento, todas as informações cheguem até vocês. Nesse ano vai nascer um livro da ginecologia emocional pela editora Gente, que é uma editora maravilhosa, grande, já é a editora que publicou Viva com Leveza, que é o meu primeiro long seller. Nós teremos um livro de uma brasileira falando sobre menstruação, sobre ritos de passagem, né? A gente está há muito tempo lendo a Miranda Gray, maravilhosa americana, a Lara Owen, que é inglesa, mas a gente não tem um livro de uma brasileira publicado por uma grande editora que explique tudo isso de uma maneira didática, bonita, mágica e real, como é tudo isso que eu explico aqui na ginecologia emocional. E eu resolvi voltar a ser bambu. O que é voltar a ser bambu? Fica a dica para vocês. O bambu, ele é oco. Por ele ser oco, quando venta muito, ele é muito flexível. Vocês já viram os bambus? Os bambuzais? Por que que ele enverga e não quebra? Porque ele é oco. Porque ele deixa passar por ele o que precisar. E ele se adapta àquilo para poder continuar fazendo o papel dele na natureza. E mesmo envergando e sendo oco, ele é extremamente forte e rígido. Já viram móveis da chamada cana da Índia? É bambu. Já viram
telhados, coberturas feitas de bambu rústico, que bonito, extremamente resistente. Quando a gente não se permite ser bambu, a gente fica rígida, a gente fica como um cedro, que é uma árvore que tem uma madeira muito forte e que pode vir ventos de quilômetros de velocidade, sei lá quantos quilômetros de velocidade, que o cedro, por não ser flexível e não ser oco, mas ser vista como uma madeira muito rígida, mostra ali que não tem a força suficiente para sobreviver a grandes tempestades, porque ele quebra, ele é muito rígido e ele é maciço. E o bambu sobrevive a grandes tempestades, por se permitir deixar fluir por si aquilo que for preciso. Então eu percebi que esses anos todos, a minha natureza, que é bambu, deixou-se conduzir por pensamentos, por ideias e por situações de vida, me tornando um cedro. Essa rigidez toda me adoeceu. Então eu falei, para tudo. Eu falei para tudo e a existência foi parando tudo aqui. Tudo, tudo. Né? Aquela falação de você tem 3 aulas grátis para depois eu te vender um curso, é uma coisa que eu fiz durante muitos anos. Foi muito bom. Eu sou muito grata, porque se não fosse essa maneira de trabalhar, que é um método de marketing digital, muitas mulheres de fora do Brasil não teriam tido acesso a todo o método da ginecologia emocional, não teriam se curado de tantas doenças. Né? Foi graças a todo esse caminho que esse trabalho chegou em 24 países. E mulheres que nem falam português, mas entendem português, compraram esses cursos. Mulheres que nunca teriam acesso a esse tipo de informação tiveram através da ginecologia emocional e de todo esse trabalho. Eu honro, agradeço, mas a origem do trabalho é outra. E agora voltou o momento de eu voltar para a origem, né? Então, eu tiro o pé do acelerador, os e-mails saem por enquanto do circuito, eu me recolho para poder concluir o livro que vai ser publicado no próximo semestre. Vou seguir com os trabalhos presenciais, vou sempre divulgar por aqui. E a gente tem uma comunidade no Telegram, vocês podem procurar Ginecologia Emocional lá no Telegram, porque lá eu vou mandar segundas-feiras as inspirações da semana, que eu mandava por e-mail, vou mandar as bruxarias, que eram aos sábados, e vou mandar outros conteúdos e avisar sobre os eventos, agenda de workshops e tudo mais, tá? E quarta-feira que vem eu tô aqui com mais uma ocitocina às 8h15 da manhã. Combinado? Mulheres, muito obrigada pela companhia. Ficou aqui hoje um bate-papo sobre relações abusivas. Quem chegou no final, eu recomendo que assista o replay que eu vou deixar disponível agora. Beijo no coração. Obrigada pela companhia. Um bom feriado para todas que estão no Brasil. Ana, também quero encontrar você pessoalmente. Dá tempo de ir em São Paulo no sábado, né? Que a gente vai ter a Jornada das Luas. E fica aí todo esse legado para vocês, tá? Tudo continua, mas numa escala menor, mais simples, sabe? Eu preciso cuidar de mim, preciso cuidar da minha filha, me conectar com tudo isso pra eu saber o que vai fluir por esse bambu aqui, porque eu não faço ideia. Beijo no coração de todas. Nos vemos quarta-feira que vem às 8h15. Tchau, tchau.